paz do Senhor Jesus para todos. Nós iremos dar continuidade ao livro de Oséias. O livro de Oséias, para quem não conhece, é um dos livros dos profetas que é classificado como profeta menor, onde contém 14 capítulos e retrata algo simbólico. No livro de Oséias, Deus começa a usar o profeta Oséias. E quando Deus começa a usar o profeta Oséias, é a paração do seu povo. E quando Deus ele se levanta, ele começa a observar o seu povo, Judá, ou melhor dizendo, Israel. E ele vê que Israel já não era o mesmo relacionamento de antigamente. Nós vemos aqui o capítulo de número 1. Observamos que Deus ele olha para Oséias e começa a falar com Oséias, dizendo para Oséias para ir tomar uma mulher da prostituições, filha de prostituição, e possuí-la como esposa. Interessante que o texto vai dizer que essa mulher pertencia ao templo do deus Baal. Acredita-se que era uma sacerdotisa ao deus Baal, sacerdotisa. E a Bíblia diz que nessa ocasião, no capítulo de número 1, Oséias ele toma a mulher por nome de Gomer e casa-se com ela. No capítulo de número 1, o texto vai nos informar que Oséias, ele, portanto, começa a usar essa lição como a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Isso era o reino do norte. E o matrimônio de Oséias com Gomer era um matrimônio de infidelidade, de adultério, imoralidade. E isso que Israel, o povo do norte de Judá, estava fazendo com Deus. Abandonou a Deus e começou um relacionamento com outros deuses, adulterando seu padrão moral. E o interessante é que o povo de Israel, eles adoravam outros deuses, se entregava à imagem de escultura. No capítulo número 5, capítulo número 1, melhor dizendo, e o versículo número 5, Deus ele olha e diz assim: visitarei a Jezreel. E mediante a isso, é bem provável que o sangue sobre Jezreel, no vale de Jezreel, é bem provável que o versículo aqui está se referindo lá do capítulo de número 10, do 1 ao 8 de 2 Reis, quando nós já estudamos sobre isso, sobre a matança que teve ali de 70 filhos de Acabe, executada por Jeú. Embora isso que aconteça, isso estava sendo
regida ali entre os reis que passaram na época, esse reino, Acás, Ezequias, que eram os reis de Judá. Era o dia de Jeroboão I, filho de Joás, rei de Israel. Mediante a isso, meus irmãos, no capítulo de número 4, 5, que fala sobre Israel e a casa de Israel, observamos aqui também que Oséias ele concebe alguns filhos, e diante disso os filhos tinham o significado de cada situação que estava acontecendo. O capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que aparece um dos filhos dizendo: porque não tornarei mais compadecida a casa de Israel, mas tudo que tirarei. Aqui literalmente não é a palavra compadecer, não é receber compaixão, ela recebeu compaixão e amor. Significa de Deus em sua santidade declara de ter chegado a hora de cessar, de ser longâmino, acionar a justiça. O juízo de Deus finalmente teria que vir sobre o povo que estava diante de Deus pecando e causando rebeldia. Só que o capítulo de número 1, verso de número 7 também fala que Deus ele estava com um plano de salvação. Olha que diz o verso de número 7. Mas a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Nessa ocasião, o reino do sul, Judá, não estava sendo direcionado para ser destruído na mesma ocasião que o reino do norte. Essa virtude diante disso, o rei Ezequias está aqui conduzindo a nação pelo caminho da verdadeira fé e do arrependimento. O Senhor aqui nessa ocasião estava salvando o povo de Israel. Mediante a esse texto, nós vemos ali em 2 Reis capítulo 19, versos 32, 36, e Isaías 37, verso 36, nós olhamos isso. Nesse resumo aqui, observamos algo interessante de que Deus ele tinha um plano de salvação para o povo dele. No capítulo número 2, Deus estava oferecendo para Israel que Deus iria cercar Israel, o seu povo, Judá. No verso número 6, olha que diz: portanto, eis que cercaria o teu caminho com espinhos, levantaria uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Olha que Deus estava cercando Israel. O Senhor promete colocar obstáculo no caminho dos israelitas, não na intenção de destruí-los, mas para a consciência deles que seria melhor voltar para Deus. E sempre aqui era voltar a orar, rogar a Deus, se arrepender dos caminhos, reconhecer que o Deus que eles tinham que adorar era o único Deus chamado o Deus de Israel. No capítulo de número 3, nós observamos aqui que o Senhor por diversas vezes olha para Oséias,
E fala Oséias, comparando o amor de Oséias para com a sua mulher, mesmo às vezes ela continuando a prática que ela estava vivendo na prostituição, na infidelidade. No verso de número 2 aqui, há uma negociação por pratas, né? E uma dívida. E aqui Oséias, ele compra essa dívida, compra a Gomer, sua mulher, resgata um alto preço por ela. Isso ilustra um amor e uma atitude de Deus pelos seus pecadores, que mesmo não merecendo ainda o Senhor, ele compra sua dívida, compra sua situação. O exemplo de Cristo na cruz do Calvário, morreu por nós para perdoar nossos pecados. Já o capítulo número 4, Israel e Judá são ameaçados com um grande castigo por causa da sua impiedade, ignorância, pela sua malícia, por não ouvir a voz de Deus, e Deus alerta os filhos de Israel, os habitantes que estavam ouvindo Oséias, vendo isso acontecer, vendo as atitudes de Oséias. E no capítulo de número 1, esse capítulo inicia esse tratamento do pecado de Israel, cuja essa origem era a falta do conhecimento, de conhecer a Deus e das escrituras, da lei. E quando nós olhamos isso, vemos aqui o povo de Israel vivenciando o crime, a violência, que havia chegado num ponto terrível e crítico, que se agravava a cada dia. O verso de número 2, a matança, o adultério, os homicídios. Tudo isso estava aumentando e acontecendo pelo povo não reconhecer e conhecer a Deus. O verso de número 4, capítulo 4, verso de número 6, eles rejeitavam o conhecimento de Deus. No entanto, que a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta do conhecimento pessoal de Deus aqui para os israelitas ou destruía eles. O conhecimento fazia eles alcançar, se aproximar mais de Deus. Eles rejeitavam a verdade que os libertava de toda essa situação. Que revelava através para eles a palavra do Senhor, a verdade que libertava eles da idolatria, do que eles estavam vivenciando, do sofrimento que eles estavam passando. Já o capítulo número 5, aqui mostra os príncipes, os sacerdotes, que são repreendidos, exortados para ser levado ao arrependimento. Aqui a mensagem para as autoridades, para a política da época, para eles se arrepender, escutar a voz de Deus, a casa de Israel escutar a voz de Deus, os príncipes, os profetas, os sacerdotes, os guias religiosos da época, os políticos, que conduziam o povo ao Senhor,
que fazia esse povo cair na idolatria. E o interessante de tudo isso, eles ultrapassavam os limites das situações que eles viviam. E Deus ele vai comparando tudo isso para que o povo de Israel pudesse se arrepender. No capítulo número 5, para nós terminarmos, verso 15, Deus não atenderia a oração de Israel até que eles reconhecessem, aceitassem o castigo e assim começassem a buscar a seriedade, o arrependimento, a ajuda divina de Deus. Nós possamos ficar nessa meditação dessa palavra e nessa interpretação desses textos. Deus te abençoe a sua vida.